Boa noite. Está no ar os comentários de economia aqui no AltV Notícias, segunda edição, com as seguintes manchetes. Construção civil emprega menos e paga salário menor segundo o IBGE. O financiamento liberado pelo BNDES tem queda de 13%. TCU, Tribunal de Contas da União, aponta prejuízo de 850 milhões de reais aos cofres públicos em operações da JBS. JBS anuncia programa de desinvestimentos de 6 bilhões de reais. E o dólar fecha a R$ 3,33 após a derrota do governo em comissão do Senado. Está começando os comentários de economia aqui pela AltV, dia 21 de junho de 2017. A construção civil emprega menos e paga salário menor, segundo o IBGE. Apesar de um número de empresas ativas no setor de construção civil ter aumentado entre 2014 e 2015, a quantidade de pessoas empregadas nesse segmento diminuiu. É o que revela a pesquisa anual da indústria da construção, que é o PAIC, divulgada nesta quarta-feira, hoje, pelo IBGE. Em 2015, havia 131.500 empresas ativas que empregavam 2.400.000 pessoas, cerca de 455 mil a menos do que em 2014. O salário médio também recuou 1,4%. Em 2014, essas pessoas ganhavam na ordem, em média, R$ 1.970 e passaram a ganhar menos. Em 2015, R$ 1.943. Isso o salário médio. O IBGE aponta também que os resultados ruins da construção civil refletem a fraqueza na economia, com queda da demanda de imóveis, juros altos e menos acesso ao crédito. E o financiamento liberado pelo BNDES tem queda de 13%. O volume de empréstimos liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, somou 27 bilhões e 700 milhões de reais nesse ano, entre janeiro e maio. Trata-se de uma queda de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, de 2016. A agricultura foi o melhor setor, né, que foi o melhor desempenho, e manteve o mesmo valor do ano passado em 5 bilhões e 500 milhões de reais. O setor agrícola somou 20% do total de crédito liberado pelo BNDES. Então, como vocês veem, o agronegócio continua sendo o principal segmento da economia brasileira e teve este bom desempenho, né? Foi o melhor setor com o melhor desempenho, manteve o mesmo volume de investimentos do ano passado e também somou 20% de todo o crédito liberado pelo BNDES. Já a infraestrutura ainda foi o setor que recebeu o maior volume de crédito entre janeiro e maio, 37% do total. Esse setor teve uma queda de apenas 1% em comparação com 2016. Já os empréstimos para indústria e comércio foram os que mais caíram. Veja bem, com o declínio da atividade econômica, o setor da indústria e comércio foi o que mais caiu nos 5 primeiros meses, de janeiro a maio agora de 2017, com uma redução de 34% para a indústria e 14% para o comércio. Mesmo assim, os dois setores juntos respondem por mais de 40% do crédito liberado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E o Tribunal de Contas da União aponta um prejuízo de 850 milhões de reais. Vejam só, 850 milhões de reais aos cofres públicos em operações da JBS. A estimativa foi feita pela área técnica do tribunal, informada ontem. A JBS teria feito operações irregulares com dólares, como eu sempre disse aqui nos meus comentários, e adotado algumas medidas antes de ser divulgada a informação
de que os donos da empresa haviam fechado aquele acordo de delação premiada com o Ministério Público. É toda aquela história. Compraram $1 bilhão no dia que foi divulgada a delação premiada contra o presidente Michel Temer, e no dia seguinte o dólar disparou, aumentou 30 centavos por dólar e eles apenas lucraram 300 milhões de reais. Atualmente o TCU também investiga o uso de financiamento público pela JBS para 4 operações da empresa, que são as aquisições da Swift, National Beef e Penguins Pride. A Penguins Pride é a maior processadora de aves de frango dos Estados Unidos. Além da operação que também levou a JBS a assumir o controle das usinas térmicas do frigorífico Bertin, também quando houve a aquisição por parte da JBS. Os processos ainda estão em fase de apresentação da defesa. E falando em JBS, a JBS anuncia um programa de desinvestimentos da ordem de 6 bilhões de reais. A JBS informou ontem, na terça-feira, que fará um programa de desinvestimentos de 6 bilhões de reais. O plano da empresa inclui se desfazer de 19,2% dos laticínios Vigor, além da participação acionária da Moy Park e dos ativos da Five Rivers Cattle Feeding e de fazendas também. O programa de desinvestimento visa a redução do endividamento líquido e, consequentemente, a desalavancagem, fortalecendo a estrutura financeira da companhia, disse a JBS em nota ontem para o mercado. O plano ainda está sujeito à aprovação do Conselho de Administração da empresa e à anuência do BNDES Par, que detém 21,4% do controle acionário da holding JF. Os 6 bilhões de reais estimados pela empresa do plano de desinvestimentos devem se juntar ao montante de 1 bilhão de reais que já foram arrecadados através da venda das operações da empresa, da companhia da empresa na Argentina, Paraguai e Uruguai. E o dólar ontem fechou a R$ 3,33 após a derrota do governo na comissão do Senado. O dólar fechou com uma alta de 1,4% ontem, na terça-feira, a R$ 3,33, após o governo ter sofrido uma importante derrota na Comissão de Assuntos Sociais, que é a CAS do Senado, que rejeitou o texto principal da reforma trabalhista, acendendo o sinal amarelo dos investidores ao expor a fragilidade da base aliada e colocando em dúvida também a aprovação da reforma previdenciária, que é mais importante ainda, que é considerada essencial para colocar as contas públicas do país em ordem. Mesmo assim, seguiu o plano de apresentação de um parecer pela constitucionalidade da reforma trabalhista na Comissão de Constituição e Justiça, outra comissão do Senado, que vai acontecer hoje, e a sua votação será na próxima semana, deixando a proposta pronta para o plenário a partir do dia 28 deste mês. Trata-se da maior cotação do dólar, que fechou ontem a R$ 3,33, desde o dia 18 de maio, repetindo, quando a JBS ficou comprada em $1 bilhão e revendeu esses dólares a R$ 3,39, ou seja, com uma alta de 8,8%, no dia seguinte das delações divulgadas, pelos executivos do grupo JIF, que afetaram o presidente Michel Temer. Também refletindo esse revés no cenário político, o índice Bovespa ontem fechou com uma queda de 2,01% a 60.766 pontos. Hoje a moeda norte-americana praticamente está estável, continua nos R$ 3,33. Já a bolsa tem uma ligeira alta de 0,3% a 61 mil pontos. Eu vou ficando por aqui. Para você uma boa noite e até sexta-feira.